Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de março de 2025, me sentindo nesta terça-feira um pouco quixotesco, um pouco patético. Ontem eu acho que eu me empolguei, acabei abrindo o coração com aquelas coisas que realmente me movem, né, tentando explicar qual é o, sei lá, o pano de fundo, vamos dizer assim, né, pelo menos filosófico, do radinho, o que me, né, explica um pouco o meu modus operandi aqui, o que explica aquilo que me fascina, mas eu publiquei felicíssimo, mas fiquei com uma certa sensação aí, um gosto, um travo na língua um pouco curioso. Não é depressão pós-coito, não é nada disso, mas ficou um certo... eu acho que faltou alguma coisa. E aí eu comecei mais uma conversa longuíssima com o nosso amigo ChatGPT. E, aliás, já vamos falar daqui a pouquinho também sobre conversar com o ChatGPT, vamos fazer uma meta conversa aqui, mas sobre uma questão interessante que eu coloco para vocês. Ok, existem filosofias ou posturas ou ideias que são alternativas, que sempre foram alternativas, que sempre se colocaram contra, sei lá, contra o autoritarismo, contra a barbárie, ou contra o capitalismo desenfreado, etc. e tal. E essas propostas que, bom, foi mais ou menos o que eu fiz ontem, né, compartilhando com vocês aqui outras visões e tal, se elas são tão legais assim, por que elas não deram certo? Por que elas não foram para frente? Não estou falando aqui tentando defender alguma utopia de esquerda maluca que que terminou em distopia. Não, a questão é por que muitos dos exemplos legais que a gente tem, né, de sociedades, de organizações que foram muito bacanas, elas não resistiram tanto tempo quanto a gente esperava. Eu acho que o último episódio que eu fiz da série Leia Vale a Pena, que é uma série que eu comecei faz bastante tempo, onde eu compartilho ali os livros que me empolgam, né, foi o livro Blueprint do Nicholas Christakis. O cara é um absoluto gênio, é quase um homem do Renascimento, né, e o que o Nicholas está tentando fazer ali é mostrar que, olha, caso a gente queira construir sociedades um pouco mais, sei lá, dignas, um pouco mais humanas, um pouco menos, né, um pouco mais, sei lá, diversas, um pouco mais justas, aqui estão alguns princípios. Ele coloca 8 princípios ali, eu já comentei com vocês em outras ocasiões, agora eu não vou lembrar de cabeça, não é? Mas a questão é que ele cita ali vários exemplos, alguns que deram muito errado, e aí ele vai tentar explicar por que eles deram tão errado assim, outros que deram um pouco mais certo, por que eles deram um pouco mais certo. Mas eu acabei perguntando isso para o ChatGPT. Olha, até lembrando aí do livro do Nicholas, a questão é se houve realmente alguns momentos, mesmo que breves, né, de convivência, de tolerância, né, de criatividade, de diversidade, o que deu ruim, né? Por que eles desaparecem na memória, né? Por que eles ficam para trás? E acho que uma das conclusões ali talvez seja o fato de que muitos desses pensadores, na hora que eles pensaram o ser humano, talvez eles tenham se equivocado. Pelo menos foi essa a minha hipótese. O ChatGPT, não sei se ele está puxando muito do meu saco, ou se ele virou, sei lá, uma vaca de presépio, né? Mas a questão é que hoje, né, muitas pesquisas, dessas que eu trago para vocês aqui todo dia, aliás, dos livros que eu recomendo, no Leia Vale a Pena, inclusive, né, eles mostram que se a gente quiser entender o ser humano, né, a gente tem que levar em conta a nossa natureza social, a nossa natureza grupal. Nós sempre fomos uma espécie grupal, né, e isso vem no pacote uma série de coisas que vão acabar levando ao tribalismo, que vão acabar levando à exclusão do outro, que vão acabar levando à busca desenfreada por status, à busca desenfreada por aprovação e validação do grupo, né, por demonstrações completamente insensatas, né, de fidelidade a um macho alfa qualquer, né. Não tem o que fazer, foi como a nossa espécie evoluiu, né, não só a nossa, mas também os nossos primos primatas também evoluíram de uma maneira parecida, né, e muitas das características que a gente tem, tanto positivas quanto negativas, também estão lá. Então, o que eu acho e essa foi minha tese nessa conversa com o ChatGPT, é que muitos desses filósofos
ignoraram isso. Talvez por não terem tanta familiaridade assim com a questão de Darwin, ou talvez por terem vindo antes de Darwin, ou porque, de repente, a questão da etologia, a questão da psicologia evolutiva, a questão desse entendimento tem avançado muito recentemente, né? Sejam alguns avanços muito recentes, né? E alguns desses pensadores já bateram as botas, certo? Certo. Então, talvez o fato dos caras imaginarem que humanos são mais racionais do que eles, né, do que a realidade demonstra, né? Ou imaginar que é possível você conseguir simplesmente deixar de lado algumas tendências nossas muito arcaicas, muito atávicas, né? Muito antigas, simples assim. Talvez os caras tenham superestimado a nossa racionalidade. Eu acho que essa é o tom da conversa. Eu convido vocês que tiverem um pouco de paciência ou tiverem interesse, eu vou dar o link, como eu sempre dou o link aqui na descrição do episódio, não importa onde você ouça, se é no Spotify, se é no Apple Podcasts, né, ou se você acompanha o canal no Telegram ou no WhatsApp, ou se você vai no site do radinhodepilha.com, eu não sei, mas os links estão sempre lá. Mas eu vou dar o link para essa conversa, enquanto a obra aqui agora aparece estar usando algum outro tipo de martelo um pouco mais manual, mas o que realmente me moveu, né, a começar esse episódio dessa maneira é porque eu, ontem, embriagado com as coisas que me embriagam, eu acho que eu acabei esquecendo novamente, né, de algo que a gente não deve esquecer nunca. A gente não deve esquecer que nós não somos uma espécie de indivíduos soberanos, altaneiros, estoicos, que dão a banana para... Não, nós somos uma espécie social, né, e isso é o nosso bem, como diria Gal Costa, e o nosso mal. Né, isso traz severas limitações, a gente tem heranças muito fortes, né, heranças que são, infelizmente, para nós naturais, e aqui eu vou compartilhar um pouco o que eu acabei conversando com minha mulher hoje de manhã, que um dos problemas dessa herança evolutiva é que alguns temas como tribalismo, como exclusão, como, sei lá, a violência organizada, a busca por status, elas são, para nós, naturais, né? Elas são absolutamente naturais. A gente já nasce meio que pronto para isso, com prazeres associados a isso, né, com alegrias associadas a isso. Haja vista, acho que faz uns 2 dias, eu já devo ter deixado isso bastante claro ao longo desses 8 anos, mas eu tenho... eu ignoro futebol para mim não existe, acho que eu nunca assisti uma Copa do Mundo, eu não sei nada de futebol. E aí, de repente, eu estou aqui em casa e ouço, assim, brados na janela, gente gritando de todos os lados, né? Aparentemente uma celebração quase primitiva. Aí eu falei, o que será que aconteceu? Será que alguma sonda espacial conseguiu, né, alguma descoberta nova? Será que os cientistas descobriram a cura do câncer? Né? Será que finalmente a sociedade... Não, era um gol. Era um gol ou algum troféu ou alguma coisa de futebol. Né? Então a gente percebe que existem alegrias muito profundas. Né? Você nunca vai ver alguém tão empolgado ou tão completamente... tomado pelo ódio quanto em disputas futebolísticas, o que realmente transcende a minha capacidade de compreensão. Não é? Então é um pacote que já vem completo, né? Você pode viver perfeitamente bem com esse pacote original de drivers instalados. Agora, outras coisas, como por exemplo, aprender a viver numa sociedade um pouco maior do que, né, o seu clã, né, a tolerância, a diferença, aprender a deixar um pouco os seus instintos de lado para tentar absorver um pouco a ciência, que não é intuitiva, né? Imagina, é intuitivo que o planeta seja redondo? Não muito, né? É intuitivo que a Terra que gira em torno do Sol? Não é intuitivo. Um monte de coisas não são intuitivas. Você tem que aprender e aí depois, com o tempo, você vai enriquecendo um pouco, né, o seu repertório de entendimento do mundo de uma maneira que não é... É curioso, porque não é natural, porque não vem no seu pacote original, né, do Windows 3.1, que todo mundo nasce, não é? Mas é aquilo que realmente traduz a natureza.
não é? Mas, infelizmente, para aquele primata dentro de nós, isso é um modo artificial de se viver, é um modo que dá trabalho, é um modo que você tem que pensar duas vezes se vale a pena ou não, né? Se vale a pena você respeitar o limite de velocidade, se vale a pena você parar no farol vermelho, né? Se vale a pena você pagar os seus impostos, se vale a pena você, né, tolerar pessoas diferentes de você. Então, essa é uma questão que eu ontem, acho que eu acabei me empolgando bastante, acho que eu estava precisando um pouco de uma certa injeção de ânimo em mim mesmo, mas eu acho que eu preciso de uma certa ducha de água fria. Eu estou compartilhando com vocês alguns respingos gelados, né, desse balde, porque, afinal, a natureza humana tem limitações. A natureza humana, embora eu sei que muitas correntes ideológicas não gostem que a gente fale em natureza humana, porque vão achar que isso vai, sei lá o quê, que vai contrariar, não sei o que vai contrariar, mas desculpe, ciência é ciência, natureza é natureza, e as evidências estão aí, não é? A gente nasce com várias predisposições que a evolução explica. Né, nós não nascemos num repolho, nós não nascemos do barro, não sei da onde, que alguém fez a imagem e semelhança, né? Então, se a imagem e semelhança quer dizer que Deus tem dor nas costas e provavelmente deve ter problema com o dente do siso, né? E outros problemas que... Bom, então deixa para lá. Mas voltando aqui, eu convido vocês de novo a dar uma espiada, pelo menos nessa conversa com o ChatGPT, porque o que acho que a gente está vivenciando hoje, se a gente olhar à nossa volta... E para mim, infelizmente, isso tem cheiro de um momento histórico, ou histérico, né, se você preferir, né, em que, sei lá, o império, que o que parecia ser um império com uma série de valores, que obviamente você pode questionar, mas tinha uma série de valores ali, esse império simplesmente ele implodiu porque tem um cavalo de Troia, ou melhor dizendo, um jumento de Troia, né, laranja, que está simplesmente sabotando por dentro todas as conquistas da democracia liberal americana. É lógico que é um país que tem uma série de contradições, é um país que também nenhum país é santo, não é? Mas havia ali coisas que a gente não há sei lá, veja, por exemplo, o que o Trump está fazendo agora com uma instituição que existe aí faz um bom tempo, que é a Voz da América. A Voz da América era uma plataforma de comunicação, sobretudo, né, depois da Segunda Guerra, que divulgava a questão da democracia e da liberdade, sobretudo nos países autoritários, né, enchendo o saco ali, enchendo a orelha, porque é muito difícil para qualquer ditador bloquear ondas de rádio, não é? Internet é mais fácil de bloquear, mas ondas de rádio nem tanto. E um radinho qualquer, né? Mas o cara está ali na Coreia do Norte, escondido, ouvindo, sei lá, jazz, ouvindo rock, ouvindo coisas que, imagina, o regime dele não permite. Então, a Voz da América, que foi uma plataforma que durante décadas e décadas e décadas incomodou os regimes autoritários, ela está sendo desmantelada sem nenhuma explicação maior, né? E, obviamente, os Putins da vida, as Coreias do Norte da vida, qualquer desses países, do Talibã, vai falando aí, Hamas, devem estar todos felicíssimos que pronto, que beleza, muito obrigado, desligaram essa chateação. Né? Então, a gente, infelizmente, está vivenciando agora um retorno para aquilo que talvez seja mais natural, que é o quê? É o tribalismo, né? O egoísmo, pensar no próprio umbigo, né? Tentar reverter essas questões todas que eram um pouco assustadoras de globalização, de diversidade, né? Tentar se livrar dessa arrogância dessas pessoas mais elitizadas e mais educadas, né? Vamos voltar para o pacote básico, vamos voltar para o Windows 3.11, ou para o Windows 3.1, quem sabe? Não é? Porque, afinal, aquele tempo sim era bom. Né? Essa história toda Pois bem, então a gente está num momento que talvez seja muito mais fácil, pelo menos para mim, né, de entender quando a gente percebe que a gente tem tendências bastante disseminadas por aí, que são retrógradas, que são bastante primitivas, que são bastante arcaicas, mas que infelizmente são, entre aspas, naturais, infelizmente tem alegrias envolvidas nisso. De novo, pensa no entusiasmo que existe
numa torcida de futebol linchando a outra, pensa no entusiasmo que existe quando as mães mandam os filhos para a guerra, uma guerra não sei do, né, que não faz sentido nenhum, né? Pensa no, sei lá, naquelas marchas na Paulista em que de repente parece uma guerra santa, né? Pensa no entusiasmo dos malucos que derrubam aviões porque acham que vão para o paraíso, né? Então tem prazeres, alegrias, tem forças muito poderosas que infelizmente alguns indivíduos, né, ou alguns grupos sabem manipular muito bem, né? E nesse ponto é realmente toda aquela coisa, aquele bom mocismo, ou esse idealismo que acaba esquecendo, né, com quem eles estão falando, acaba ficando um pouco para trás. Então aqui eu estou tentando aqui fazer um certo, não estou dizendo, não é uma errata, não é que eu estou desdizendo, não é que estou voltando atrás, eu só estou tentando temperar um pouco de tudo aquilo que eu preguei ontem, né, que eu evangelizei ontem aqui, né, porque afinal nós somos quem nós somos, a espécie é essa, né, aparentemente narrativas que conseguem apertar os botõezinhos certos, elas têm uma vitalidade extraordinária. Veja quantas ideias que a gente sabe que são completamente falsas, que não têm pé nem cabeça, elas estão ressuscitando, seja o nazismo, seja o antissemitismo, seja superioridade racial, são narrativas que não param em pé, não resistem ao teste do riso, mas elas apertam esses mesmos botões que todo mundo tem ali e isso acaba funcionando, sobretudo em tempos de incerteza, né? Porque afinal também acho que é da natureza humana, as pessoas não estão tão preocupadas assim com ideais democráticos de diversidade e de uma existência estética, as pessoas querem viver uma vida previsível, né? Sem nenhum tipo de surpresinha ruim e, se possível, com a esperança de que ela continue tendo o privilégio que ela sempre teve, ou que tenha mais privilégios ainda, né? É muito difícil chegar para alguém e falar, olha, sabe o que o mundo precisa? Que você tenha menos privilégios. A pessoa fala, puxa, obrigado, era isso que eu queria mesmo, né? Vou mudar agora as minhas orações de manhã, não vou pedir bênçãos, né? Não vou pedir para ser mais protegido que o meu vizinho, eu não vou imaginar que criaturas etéreas vão me proteger mais do que os outros, eu vou querer agora estar no mesmo patamar que todo mundo, né? Não, acho que isso não vai ter sucesso nenhum. Então, é lógico que não estou querendo jogar aqui a toalha, a própria conversa com o ChatGPT foi muito elucidativa, porque eu falei, cara, olha, na boa, eu reconheço, ok, erramos, essas filosofias todas, essas posturas todas, elas talvez não tenham muito fôlego, justamente porque elas minimizam ou elas subestimam esse lado tribalista humano, esse lado um pouco mais arcaico, né? Elas superestimam a nossa capacidade de transcender tudo isso, né? Mas a questão, e aí, o que a gente faz? Né? Como é que a gente cria novas propostas que levem em conta tudo isso? Né? E aí ele dá sugestões, mas falta ali alguém ter, provavelmente, certamente não sou eu, já completamente incorporei essa. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Eu já incorporei essa consciência dolorosa que eu não tenho o talento necessário, né, para tocar corações e mentes com alguma proposta nova. O que eu tenho feito, além de, obviamente, ter aqui o Raríssimes, né, que é um grupo bastante reduzido e bastante fiel, mas mais do que isso, o que eu tenho conseguido é ostracismo, né, e estranhamento. Mas, bom, essa conversa com o ChatGPT e com vocês também não acabou, acho que para mim hoje é o tema mais apaixonante, mais inquietante, mais frustrante, né, que é justamente perceber que a gente está, talvez, numa encruzilhada de ideias arcaicas que, pelo visto, continuam funcionando, né, ideias que antes pareciam promissoras, mas que mostraram suas limitações, né, e um cansaço generalizado de quem está dando a cara para bater, né, e está vendo que absolutamente não adianta, porque, de novo, a matéria-prima é essa, a espécie é essa,
né? É uma espécie que gosta mais de cachorrinhos do que de pessoas, né? É uma espécie que bota, sei lá, o cãozinho num carrinho de bebê para passear no shopping depois de chegar com um carro importado blindado, não é? A espécie é bastante peculiar. Aliás, estava até comentando esses dias caíram muitas árvores, né, por causa da chuva aqui em São Paulo, né, e acho que uma das conversas que a gente teve aqui é que, infelizmente, muita gente vê árvore como um estorvo, porque a árvore, as folhas caem no chão e você tem que varrer, né? Muita gente prefere asfaltar tudo para não ter mais dor de cabeça. Então, mesmo eu lembro de um episódio, tudo bem, é uma anedota pessoal, paciência, mas eu lembro que há 30 anos eu conheci uma região que era um paraíso ali na Mata Atlântica, uma coisa absolutamente extraordinária, né? Um professor ali, um arquiteto, tinha uma casa integrada no verde, era uma coisa, um sonho, né? E ele foi mostrar ali para os nossos amigos que havia ainda terrenos disponíveis, caso eles quisessem também se enfronhar ali, né, no seio da mãe natureza, né? E aí a gente chegou lá, fomos visitar um terreno, e aí o cara que era o nativo ali, né, o caiçara, ele falou, olha, já está tudo organizado. Eu falei, o que quer dizer organizado? Quando eu chego lá, ele tinha derrubado tudo e posto cimento no chão. Então, fiquei chocado, porque se eu tivesse feito isso, tudo bem, eu sou um urbanoide que cresceu na Avenida São Luís, ou na Nestor Pestana, né? Mas, pô, o cara é de lá, então se o cara é de lá, como é que ele vai achar alguma coisa positiva em simplesmente derrubar tudo, né? E empobrecer tudo? Então, a gente é uma espécie relativamente difícil, mas enquanto eu não consigo encontrar ainda, de repente, alguma narrativa, ou alguma, sei lá, alguma ideia, ou alguma voz, né, que de repente consiga oferecer uma alternativa mais apaixonante, mais contagiante do que, sei lá, esses botõezinhos antigos aí, que é o status, né, é o prazer através do consumo, né, que é provocar inveja nos outros, que também, afinal, acho que é o que move muitas das plataformas, não é? É essa busca pela validação social, não é? Ou então simplesmente a fascinação pela brutalidade, né? Porque afinal, de novo, isso vem instalado, isso vem com vários prazeres e bastante difíceis de competir. Então, enquanto isso, a gente segue tentando, e eu vou aqui, então, né, só enquanto eu tento dar algum encaminhamento para as minhas próprias ideias, eu vou contar algumas historinhas de ciência que me fascinaram bastante aqui. A gente tem insistido nos últimos episódios na questão da evolução da vida a partir de um ancestral comum. Não, não é Adão. Não, não é. É Luca, né? Luca é a sigla em inglês para o último ancestral universal conhecido, né? Todas as formas de vida, né, do que você imaginar, desde a frieira até o, sei lá o que, o leão na savana, tudo isso vem de um único ancestral, que é chamado de Luca. A gente imagina que essa forma de vida tenha surgido um pouquinho depois do planeta se formar, algumas centenas de milhões de anos, então bota aí quase 4 bilhões de anos que teria surgido essa forma de vida, né? O resto a gente já vem comentando aqui como é que tudo se diversifica, né? Mas o que é interessante peraí, instante só, o planeta se formou há 4,7 bilhões de anos, a vida surge, 400 milhões de anos depois, é muito pouco tempo. Né, como é que deu tempo para, sei lá, para a matéria descobrir como se reproduzir, como se perpetuar no tempo, como é que deu tempo, como é que foi tão rápido. Mas a gente tem contado aqui que existem inúmeras pistas de que isso não é uma exclusividade da Terra, né, não foi, o Gênesis não aconteceu necessariamente aqui. Talvez o Gênesis venha acontecendo no universo todo, né, ou pelo menos nos lugares mais adequados, mais propícios, faz bastante tempo. Então a gente comentou que as amostras que tiraram daquele asteroide, o Bennu, ela tem ali uma riqueza imensa de aminoácidos, proteínas, a gente vem comentando isso. Mas tem duas histórias aqui hoje que acho que acrescentam que são legais. Uma delas é uma sonda nossa que está lá, sei lá quantos bilhões de quilômetros, eu já esqueci, acho que está a 3 bilhões de quilômetros, não lembro. Né? Ou 10 bilhões de quilômetros, está muito longe, tá bom? Ela passou por Plutão, fotografou Plutão. Bom, o que eu faço agora? Olha, é o seguinte, tem um asteroide ali, né, que está no Kuiper Belt, que é num cinturão de asteroides. Aproveita que você está por aí dando um rolê e vai lá dar uma fotografada no Arrokoth.
porque da onde vem esse nome eu esqueci de perguntar, tá bom? Chama Rokoth. É um asteroide que parece algum experimento no air fryer que não deu certo, né? Eu me lembro de várias tentativas de fazer pão de queijo no air fryer, até conseguir acertar mais ou menos a mão. Então eu vi várias versões aí na evolução do pão de queijo caseiro que não foram tão bem sucedidas assim. Então imagina que de repente um pãozinho não cresceu direito, mas ele grudou num pãozinho que cresceu maior, e então ficaram duas bolotas de tamanhos diferentes. Pois bem, o Arrokoth parece isso, parece dois pãezinhos de queijo um pouco assimétricos, que grudaram. E provavelmente isso, deve ter sido dois corpos que de repente se chocaram, grudaram e ficaram assim mesmo. E aí o que acontece, a New Horizon fotografou o Arrokoth, parece um boneco de neve, que beleza, com a diferença que um boneco de neve é branco e o Arrokoth não é. Por que o Arrokoth não é branco? Isso é um mistério, porque afinal tudo indica que ele seja feito de metano. Metano é uma molécula, né, muito, 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 muito simples. Né? Você precisa de um carbono e 4 hidrogênios. Basta, é isso. A primeira coisa que você consegue fazer com carbono é metano, certo? Certo. Então, metano, naquele frio desgraçado, né, tá muito frio, ele fica líquido ou sólido, né? Então, se ele é líquido, ele é transparente, e se ele é sólido, ele é branco. Então, a questão é, por que o Arrokoth é meio marronzinho? Os astrônomos já tinham visto umas coisas parecidas, que em algumas condições surgem alguns compostos meio escurinhos, tal. Resolveram fazer um experimento aqui na Terra, pegaram ali, baixaram a temperatura para, sei lá, 200 e tantos, abaixo de zero, né, e bombardearam com elétrons. Por que eles bombardearam com elétrons? Porque mesmo estando tão longe, né, o que acontece é que o Sol não para de ficar cuspindo, ele tem perdigotos, ele está cuspindo partículas em alta velocidade em todas as direções, né? A gente na Terra está protegido pelo campo magnético, está protegido pela camada de ozônio, do ultravioleta. A Terra é realmente um útero, certo? Protege a gente graças a várias coisas que a gente, aliás, por sorte, a gente não descobriu como destruir o campo magnético, porque o buraco de ozônio a gente já descobriu e isso é desastroso. Aliás, tem uma notícia, um pequeno parêntese aqui, o MIT fez um relatório recente demonstrando que os esforços internacionais para diminuir o uso de alguns tipos de produto com flúor, né, os CFCs, esses compostos fluorcarbonados, é isso assim que chama? Esses produtos que antes eram usados à torta e à direita em geladeira, em ar-condicionado, eles, numa reação super complexa, eles acabavam provocando buracos gigantes na camada de ozônio. A camada de ozônio é uma bênção que esse planeta tinha, né, que protege a gente de ultravioleta. Ultravioleta não é bom. Tá? Então, esses produtos estavam provocando uma diminuição, isso estava provocando câncer de pele na Austrália à torta e direito, né? Isso foi banido faz décadas e décadas, e a camada de ozônio está se recuperando graças ao acordo internacional, ou seja, é possível sim, de vez em quando, você conseguir, né, a colaboração internacional. Essa é a boa conclusão. Aí a pergunta que eu faria é por que a gente não consegue de novo? Será que a gente vai conseguir um dia? A resposta é certamente não. Eu não preciso nem acionar o ChatGPT, porque hoje a gente está num clima absolutamente polarizado, né? E esses completos malucos primitivos estão sabotando qualquer chance de colaboração científica e também, né, de colaboração política. Mas, desculpa, isso foi só um pequeno desabafo. Mas, pois bem, então a Terra é protegida do ultravioleta pela camada de ozônio, ela é protegida, né, de raios cósmicos diversos, do vento solar e o diabo A4, pelo nosso campo magnético, mas o Arrokoth não tem nada disso, coitado, ele apanha o dia inteiro. Né? Então ele está tomando partícula na testa há não sei quantos bilhões de anos, e aí resolveram fazer a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó, congela o metano aí, né, faz uma bolota de gelo ali de metano e bombardeia esse cara com elétron, mas se possível no ritmo mais acelerado, a gente não pode esperar 2 bilhões de anos para ver o que acontece, né? Então aumenta o volume aí desse negócio. Bom, em suma, adivinha o que acontece? Coisas acontecem. Começaram a acontecer estranhas reações químicas que, no final, começaram a produzir compostos bastante complexos. E aí vem a coisa legal, entre eles, um deles é ribose. Ribose é um açúcar, se eu não me engano, que é a base, por exemplo, do nosso DNA, do nosso RNA, né? O DNA, ácido desoxi, tem um ribonucleico ali, não tem um ribonucleico no meio? Então, é da ribose. Okay? Então, primeiro,
ribose, que é um dos componentes que acaba sendo fundamental no nosso código genético. Mas o que é mais interessante, grandes quantidades de glucose, que não é uma molécula, de novo, é carbono e hidrogênio, e olha lá, né? Não é uma molécula simples, é uma molécula relativamente complicada, e é uma das bases da vida, né, como a gente conhece, né? Todo organismo acumula, se alimenta e produz glicose, a glicose que acaba sendo energia para você viver. Né? Então você tem ali um asteroide no fim do mundo, com um nome bizarro, que é coberto de, tudo indica que essa coloração marrom seja açúcar, entre outros tantos compostos. Então, eu tenho que me corrigir aqui, ele não parece um pão de queijo que deu ruim, ele parece 2 bombons que ficaram no sol. Né? Então, veja que coisa interessantíssima, né? Nos confins do sistema solar, para lá de Plutão, você tem coisas feitas de açúcar. Né, açúcar, entre outros compostos químicos. Vale lembrar que esses asteroides não têm mais o que fazer, uma hora ali os campos gravitacionais se alinham, né, e eles acabam acertando outros planetas, inclusive a Terra. Então talvez isso ajuda a explicar como que a vida evoluiu tão rápido. De repente algumas coisas chegaram prontas, né, e a vida trabalhou a partir daí. Né. Uma outra história que é bastante interessante. Eu lembro quando eu era garoto, tinha lido ali um experimento para tentar reproduzir a sopa primordial da vida, né? Os caras pegaram ali o que eles acharam que seria a atmosfera terrestre. Eu não lembro detalhes tem um nome esse experimento, quem fez, quem não fez. Eu vou dar o link aqui, porque eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas o cara pegou, eu acho que a atmosfera da Terra devia ter nitrogênio, devia ter gás carbônico, devia ter mais não sei o que lá, e água também, e eu vou botar tudo isso num frasco e eu vou ficar dando descargas elétricas como se fosse uma tempestade elétrica contínua, e adivinha o que aconteceu? Moléculas orgânicas se formaram. Então, isso a gente já sabia, né? Mas a questão é legal, isso funciona no laboratório, mas quem disse que a gente na Terra tinha essas condições tão propícias assim, né? Primeiro, esses compostos todos no mesmo lugar e o raio caindo naquele mesmo lugar. E aí? Mas aí o que os cientistas estão descobrindo agora, eu acho, né, isso fascinante, é que o processo para você começar a formação espontânea de moléculas mais complexas não precisa necessariamente de raios vindos do céu, relâmpagos caindo das nuvens. Não, o que os cientistas descobriram, isso é estupidamente interessante, é quando você tem uma cachoeira, quando você tem quedas d'água, as gotas de vapor em tamanhos diferentes, né, elas, nesse processo todo meio caótico, né, de uma cachoeira, de uma cascata, o que acontece é que elas acabam ficando carregadas eletricamente. As menores ficam com uma carga negativa, as maiores ficam com uma carga positiva, elas acabam se aproximando e quando elas estão quase se tocando, tem pequenas descargas elétricas entre as gotas. Eles chamam de micro-relâmpagos, são micro-relâmpagos entre as gotas. E esses micro-relâmpagos já têm energia suficiente para que alguns átomos percam os elétrons e que alguma suruba aconteça, entendeu? Alguma coisa quimicamente promíscua, né, comece a acontecer. Uau! Né, isso é muito mais fácil de acontecer, né, isso pode ser muito mais frequente, isso é uma explicação muito interessante porque talvez daí tenha vindo uma parte dessas substâncias mais complexas e não precisa ser só na Terra, né, nesse nosso planeta. A água está presente em inúmeros, em tudo quanto é canto, né, onde a gente olha tem água, né, mas esse é um novo caminho para a gente entender como que compostos podem ter começado a se formar fora daqui, né? Ou seja, tudo indica que dadas as condições necessárias, né, condições favoráveis, é só uma questão de tempo, né, para matéria aprender devagarinho e explorando, né? Eu estou colocando aqui uma coisa meio antropomórfica, como se a matéria tivesse alguma intenção, mas isso é lógico que não. Na verdade, são só as leis da física, as leis da química, a energia disponível, favorecendo alguns tipos de acontecimento. Esses acontecimentos, alguns não dão em nada, outros conseguem se perpetuar no tempo.
que é justamente o processo de seleção natural, né? Como se fosse um processo de seleção natural antes mesmo da vida biológica, antes mesmo de ter um código genético. Simplesmente algumas coisas que acontecem espontaneamente vão dar origem a outras condições que propiciam ainda mais que outras coisas, né, que a gente tenha de novo, como eu falei ontem, o grande lance de dados, né, o eterno retorno do lance de dados, de você poder novamente tentar de novo e fazer coisas diferentes e fazer as coisas melhores. Perdão, limpando a garganta um pouco de novo aqui. Mas já que a gente está falando aqui de acaso e desse longo tempo, nessa história longa, né, eu comentei, acho que faz alguns dias, foi o dia do Pi, né, foi o dia 14 de março, mas eu esqueci de comentar com vocês que o Pi, quantas casas o Pi tem depois da vírgula, não acaba nunca mais. Efetivamente não acaba nunca mais, né? Acho que recentemente os caras conseguiram calcular, sei lá, 2 meses de computador funcionando, né? Conseguiram calcular o Pi com centenas de trilhões de casas depois da vírgula. Para quê? Bom, sei lá, mas porque na prática a gente não precisa de tanta precisão assim. Eu comentei com vocês que a NASA usa 15 dígitos. Está ótimo, ela consegue saber onde está a Voyager, que está, sei lá, 20, 30 bilhões de quilômetros, ela consegue ter uma precisão de 1 centímetro. Então, você não precisa de muito mais do que isso, mas por que não calcular tantos números assim? Mas o que é interessante é que os números que vêm depois da vírgula, do pi, eles não têm lógica nenhuma. Se você analisar, você não sabe qual é o próximo, só se você fizer a conta. Não é? Então não tem como, em princípio, prever, não tem. É realmente um negócio que não se repete, é um Deus nos acuda. Mas o que é muito interessante, porque isso remete... Eu já contei a história, né? O Jorge Luis Borges, que é um autor argentino espetacular, ele imaginou, num conto, eu vou ver se eu localizo, que dou o link para vocês, a Biblioteca de Babel. Ele imagina uma biblioteca imaginária, claro, fictícia, não é? Em que você tem estantes e mais estantes, prateleiras e mais prateleiras, não acaba nunca mais, elas estão organizadas assim, assado, tem uma certa arquitetura. Ele imagina a zona toda e ele fala, olha, essas prateleiras, elas têm livros todos do mesmo tamanho, né, com a mesma quantidade de página, e cada página tem letras ao acaso, completamente aleatórias. Então, só que não se repetem nunca mais. Então, é um número praticamente infinito de páginas com texto aleatório. E o que ele diz é que, bom, se você souber procurar, você vai achar o que você encontrar, né? Se num certo tomo, num certo volume, você vai abrir e vai estar a canção que você ouviu quando era criança. No outro trecho vai estar ali um discurso do Bolsonaro. No outro vai estar a tua senha do banco, né? Porque é aleatório, não acaba nunca mais, então tudo pode acontecer. Não é? Então essa é uma ideia do Borges genial, né? Muita gente, aliás, eu vou tentar achar o link aqui, um cara fez uma plataforma online tentando replicar a Biblioteca de Babel. Eu vou tentar, aí você pode procurar, onde está o meu nome completo, né? Ele vai demonstrar que na prateleira X da sala Y, no volume tal, na página Z, está lá o seu nome de cabo a rabo, né? Mas voltando para a questão do pi, como essa sequência do pi não tem fim, então eu vou dar o link para uma plataforma que, vamos supor, você quer saber se por acaso o seu CPF está no pi. Você procura lá, CPF, bum, tá aqui, ó, e realmente está. Se o seu telefone está ali, sim, também está. Então qualquer sequência numérica razoável, né, não vai botar 45 dígitos ali, né, mas qualquer sequência numérica razoável, você vai encontrar lá dentro. Eu estou contando isso não só porque, sei lá, uma brincadeira meio de nerd, mas para a gente demonstrar o quanto algumas coisas não são intuitivas. A gente, toda vez que a gente vai pensar em coisas aleatórias, o que é aleatório, o que não é, a gente é muito ruim, né? A gente é muito ruim para avaliar o que é aleatório e o que tem alguma causa por detrás, né? Aliás, tem muita gente que atribui a nossa vocação para acreditar em fantasmas, espíritos, olho gordo, bênçãos divinas, proteção divina, porque a gente tem um sistema bastante arcaico, né, que começa a achar que tem intenção em tudo, né? Se o vento soprou é porque tinha quem sabe, né, ali a relva mexeu, quem sabe é uma onça, né? Então é melhor você acreditar que seja uma onça e errar do que você achar que não é e é uma onça e você dançou.
Então a seleção natural teria privilegiado, né, a nossa vocação para achar que aquele barulhinho ali no mato é alguma coisa a mais. Pode não ser, mas pelo menos você não morre, né? Então você começa a achar que choveu porque você está de calça branca, né? Que de repente a sua flor murchou porque sua vizinha estava com inveja do seu cachorro e sei lá, e pronto, né? Então a gente tem um talento para interpretar o acaso bastante questionável, que obviamente vai ser explorado por pessoas um pouquinho mais espertas, astrólogos, né, quiromantes, e assim vai. Mas, então, é só uma pequena brincadeira. Caso você queira saber se por acaso na sequência do pi está o telefone da sua ex, se está a senha bancária, ou então está aquela senha do Bitcoin do cara que está procurando, vocês sabem dessa história, né? O cara tinha lá 500, não sei quantos Bitcoins, e ele jogou a senha no lixo, ele está até hoje revirando o lixo para ver se acha o raio da senha, porque os Bitcoins sem a senha não valem nada. Se ele tivesse a senha, ele teria sei lá quantos milhões de libras, eu já esqueci as informações. Mas veja, a senha do cara certamente está em alguma sequência ali do pi que você pode procurar nessa plataforma. E é só uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais casual da gente encerrar esse episódio, que eu sei que foi bastante pessoal, foi bastante confessional, né, que também não traz necessariamente nenhuma luz, mas o que eu acho que tem uma conclusão aqui, por favor, acho que eu consigo ter uma conclusão aqui, porque a gente vem brincando há bastante tempo que se o radinho tivesse uma camiseta era faça menos merda, né, porque se tem uma coisa que a gente percebe, se a gente, né, não cair em narrativas, é que não existe nenhuma fórmula das coisas darem certo, é só tentativa, né? Não existe nenhuma verdade absoluta, não tem nada que seja, não tem, mas a gente sabe o que dá errado, né? O que dá errado, talvez ciência, o progresso seja justamente isso, a gente aprender o que dá errado, aprender o que vai fazer mal para a sua saúde, o que vai fazer você morrer mais cedo, né? O que vai fazer você se esborrachar naquele pulo de paraquedas. Bom, isso a gente sabe, né? Agora, o que é legal é a gente ter essa humildade de perceber que ninguém tem uma resposta que seja definitiva, uma resposta que seja melhor que a outra, né? O que a natureza tem feito esse tempo todo é jogar o dado e aceitar qualquer resultado, né? Então, acho que é um pouco essa humildade, essa busca por alguma narrativa vencedora e definitiva que seja muito melhor que a dos hereges e dos bárbaros. Isso talvez seja a grande tolice, o grande erro recorrente da nossa espécie, né? Acho que vale mais a pena a gente reconhecer, né, que a gente aprendeu, que algumas coisas realmente dão merda. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.